Vamos receber então agora aqui o Mário Volpi para a sua fala, e assim a gente começa o segundo módulo das nossas falas. O Mário vai abrir e nós vamos fazer a seguinte ordem. Eu não fiz isso de manhã, peço desculpas aos vários convidados que foram sendo surpreendidos com a sua fala, mas a gente vai começar com o Mário, e aí passamos para a Denise, certo? Depois para a Maria Cláudia Falcão, depois para a Mariane e depois para a Joana Simões, ok? Assim a gente vai obedecendo uma ordem da logística aqui, das pessoas que querem ficar tranquilas, que não vão perder o avião. Podem ficar até o último minuto no debate e simplesmente levantar e sair, né, sem estar preocupada com alguma coisa, ok? Então, já temos ali o operador da apresentação. Bem-vindo, Mário. Já tá. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado à Fundação por esse convite. É um momento, para mim, muito interessante, positivo, porque na semana passada a gente passou a semana inteira lá em Brasília, indo a reuniões, audiências públicas, audiência com o presidente da Câmara para discutir o tema da maioridade penal. Momento muito triste na história da vida do país, não é? Onde a gente está fazendo a discussão ao contrário, né, do que a gente está fazendo aqui. Lá está se discutindo como é que você encarcera esses meninos, submete-os ao confinamento, aos maus-tratos, à opressão, e aqui a gente está falando em criar oportunidades. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento muito perigoso na história do país. 25 anos depois, né, da aprovação do Estatuto, nós temos aí um movimento conservador de retrocesso muito grave, né, para a história do país, por aquilo tudo que a gente conquistou nesses anos. Ruim para o país, ruim para a democracia, né, ruim para a visão de infância que nós conseguimos construir nesses 25 anos. Né. Nós tivemos uma audiência pública com o presidente da Câmara na sexta-feira, ou na quinta, na sexta-feira à tarde. E quando nós chegamos lá, havia na sala um prêmio que o Unicef concedeu em 1991 para a Câmara de Deputados, por ter instaurado uma CPI que investigava o extermínio de adolescentes. Um prêmio chamado Criança e Paz, um prêmio, uma escultura bonita, que ganhou até muitos prêmios no Brasil, que era um reconhecimento do compromisso da Câmara em relação aos direitos de crianças e adolescentes. E depois de 25 anos, a gente estava lá para discutir a redução dos direitos dos adolescentes. E, naquela época, daquela CPI de 1991, o Brasil tinha 2,7 assassinatos de adolescentes por dia. Não é? Hoje, nós temos 28 assassinatos por dia. Então, tem uma coisa errada nesse país que nós precisamos rediscutir, não é? E que é uma visão sobre a adolescência. Nós trabalhamos muitos anos pensando que os investimentos feitos na primeira década da vida iam se consolidar automaticamente. Tinha gente que dizia, né, que se você desenvolver a criança nos 3 primeiros anos de vida, né, ela vai ter, as sinapses se formarão, a sua inteligência está se produzindo e os neurônios estão sendo estimulados e ela vão se desenvolver felizes para sempre. Depois se disse, não, a gente precisa segurar até os 5 anos de idade. Né? Depois se disse, não, a gente precisa garantir que ela entre no ensino fundamental. Se ela entrar na escola, ela vai fazer um percurso, né, de desenvolvimento. E hoje os estudos mostram que não tem mágica, que os investimentos feitos na primeira década da vida só se consolidam se houver um novo investimento na segunda década da vida. Nenhum país fez mágica. Então, não é o Brasil que vai conseguir, não é, resolver o problema dos adolescentes simplesmente investindo mais na infância. É importante investir na infância, é determinante, é fundamental, mas não é mágico. É preciso investir na adolescência.
Então, o Unicef está vendo esse tema da lei do aprendiz sob duas perspectivas. Não é? A primeira perspectiva é de que a lei do aprendiz tem que ser vista pelos empresários, pelo sistema de justiça, pelas políticas públicas, como um investimento na segunda década da vida. Ela não pode ser vista como uma obrigação, ela não pode ser vista como mais uma lei, ela não pode ser vista, não é, como um arranjo para, né, precarizar as relações de trabalho. Ela precisa ser vista como um investimento na segunda década da vida. Um investimento decisivo se o país quiser continuar se desenvolvendo. Nós não vamos ter mão de obra qualificada para enfrentar os desafios tecnológicos que nós temos que enfrentar, né, se a gente continuar investindo, né, de uma forma segregada. Os cidadãos que vão para a universidade e os de segunda categoria que vão cumprir as funções secundárias no mundo do trabalho. Essa divisão, gente, se vocês, acho que todos vocês aqui são pessoas que estudaram esse tema, não deu certo em nenhum país. O país precisa criar oportunidades para todos. Nós não tem essa história de que uns vão para a universidade e os outros vão ficar no telecentro atendendo as nossas chamadas quando o celular não funcionar. Não é? Então, esse princípio, né, de que a gente vê a lei do aprendiz como um investimento na segunda década da vida. E uma segunda perspectiva que nós temos, que eu vou explorar um pouco melhor hoje, é de nós potencializarmos essa legislação como uma forma de garantir a inclusão escolar daqueles adolescentes que estão fora da escola. Um projeto, uma lei do aprendiz bem estruturada vai garantir que aquele garoto de 17, 18 anos, 16 anos, que parou de estudar lá na quinta, na sexta série, ele volte a estudar, porque a maioria deles saiu para trabalhar. Mas como ele tinha baixa escolaridade, baixa renda, baixo repertório de habilidades e conhecimentos, ele foi para o mercado informal. Ele foi ser explorado no trabalho. Então, se nós oferecermos a oportunidade dele ganhar um salário mínimo proporcional, com alguns direitos básicos, não é, assegurados, ele vai voltar para a escola e ele vai voltar a entrar no mundo do trabalho de uma forma protegida. Então, é muito estratégico para o país pensar a lei do aprendiz como uma forma de inclusão escolar. Por isso, quando o desembargador aqui falou que tem empresas que não controlam, por exemplo, a frequência à escola, é a falência do projeto. Quer dizer, se não controlar a frequência à escola, não faz sentido a lei do aprendiz. A escola, porque é a combinação das habilidades que ele adquire nas relações de trabalho do cotidiano com o conhecimento que ele adquire, o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, é a combinação dessas duas coisas que vão garantir a sua inclusão na sociedade e vão garantir uma coisa muito importante que nós precisamos fazer na nossa sociedade, que é interromper o ciclo de reprodução da pobreza que acontece exatamente na adolescência. É esse menino de baixa renda e baixa escolaridade, essa menina que engravida, que sai da escola, que compõe uma família com um núcleo de vulnerabilidade, que vai ter uma baixa renda, que vai gerar filhos que vão ter dificuldade de inclusão escolar. É aqui que nós temos uma grande oportunidade de interromper esse ciclo de reprodução dos padrões de pobreza que afetam a família dessas crianças e especialmente desses adolescentes. Então, eu acho que é preciso olhar para além da lei. É preciso olhar para as possibilidades que o país tem, nesse momento, de fazer um novo investimento nessa segunda década da vida, né, para consolidar esses investimentos. Só para a gente ter uma ideia das contradições das nossas políticas, se a gente pegar os dados de, por exemplo, de 98 a 2008, que a gente fez uma conta, né, nesses anos, só pela redução da mortalidade infantil, o Brasil é um dos países que mais reduziu a mortalidade infantil no mundo. Então, só pela redução,
nós salvamos a vida de mais de 26 mil crianças, só pela redução do indicador, além das outras crianças, obviamente, que foram salvas, né? Nesse mesmo período, 86 mil adolescentes foram assassinados. Então, é uma contradição muito grande para um país que tem a capacidade de salvar a vida na primeira infância para perdê-las na segunda década da vida. Então, é um pouco essa reflexão que a gente queria trazer aqui, olhando, né, para esse contexto da aprendizagem, da inserção no mundo do trabalho, como uma oportunidade para gerar um novo investimento, né, na segunda década da vida e para fazer desse investimento uma oportunidade de inclusão escolar daqueles que estão fora da escola. E aí nós fizemos, então, um estudo com adolescentes, e aqui vai uma coisa importante, que é uma visão que precisa ser contemplada pela sociedade brasileira, que nós passamos muito tempo olhando para a adolescência a partir dos problemas, né? E nós precisamos mudar esse nosso olhar da adolescência, né? Vendo a questão da estabilidade, da instabilidade, da explosão de hormônios, do crescimento do corpo, né? Da falta de, como nós dizemos, da falta de maturidade. Nós falamos muito daquilo que a adolescência não é, e falamos muito pouco daquilo que a adolescência é. E a adolescência, nós precisamos migrar dessa visão de problemas para essa visão, que não é só uma palavra, de oportunidades. Porque o Brasil está passando, né, já passou o bônus demográfico, nós já perdemos esse bônus, corremos o risco, e, a partir do censo de 2010, a participação percentual de crianças e adolescentes no total da população vem diminuindo, nós devemos chegar no ano de 2050 com a maioria da nossa população com idade entre 35 e 55 anos. Ou seja, a nossa taxa de fecundidade é de 1,9, ou seja, nós não estamos nem produzindo o total da população que a gente tem. Então, nós não podemos perder esse restinho do bônus demográfico que nós estamos vivendo, que é ter 11% da população brasileira entre 12 e 17 anos, que é o que o Estatuto define como adolescência. Então, são esses temas que nos levaram a fazer um estudo profundo para ouvir esses adolescentes, por que eles estão fora da escola, né? Vocês sabem que o Brasil tem, deixa eu pegar a minha colinha aqui, né? Nós temos, de 15 a 17 anos, 16,3% dos adolescentes de 15 a 17 anos estão fora da escola. 35,2% adolescentes estão atrasados ainda no ensino fundamental, de 15 a 17 anos. Portanto, a gente só tem 48,5% dos adolescentes de 15 a 17 anos no lugar onde eles deviam estar, que é no ensino médio. Então, nós temos um déficit muito grande de conhecimento e aprendizagem nessa fase da vida, que vai gerando toda uma série de indicadores, né, de exclusão, de vulnerabilidade, de risco, né? Então, se a gente fosse pegar os últimos 20 anos, como evoluiu a participação desses adolescentes nas estatísticas de educação, se a gente continuar nesse ritmo, nós gastaríamos mais de 30 anos para colocar todos os adolescentes de 15 a 17 anos no ensino médio. Ou seja, nós vamos perder 3 gerações, né? Então, é muito importante ter essa visão de que o conjunto de políticas que a gente precisa desenvolver precisam estar centradas em uma base muito forte, muito consistente de educação. Nós precisamos garantir que nós tenhamos uma melhoria dos indicadores de educação e, para isso, nós precisamos enfrentar 10 desafios do ensino médio, que agora o desafio vai ser eu falar desses 10 desafios em 10 minutos. Vamos lá. Então, pode ir passando, que eu vou entrar logo nos desafios, depois eu vou disponibilizar isso para vocês terem esses indicadores, mas aqui só vai explicando que a pesquisa foi feita com grupos focais, nós fizemos um recrutamento de adolescentes que estão fora da escola, para saber por que eles estão fora da escola e o que precisava ter na escola para eles voltarem para a escola, não é? Então, nós usamos muito
técnicas de grupo focal, né? Que uma pergunta vai rodando em todo o grupo e a gente vai construindo os consensos sobre as respostas que esses grupos vão dando. Então, estamos indo para o desafio, é isso? Isso, vamos para o desafio logo. Uma palavra desafio ali. Haverá. Pode seguir? Tem coisas muito legais aí. Pois é, tem. Pronto, aqui os 10 desafios. Vamos lá. O primeiro, então. Então, o grande desafio que os adolescentes colocam é que os professores, as escolas, não sabem lidar com os que são atrasados. E eles acabam evadindo. Eles são muito discriminados. Um garoto de 15 anos que está lá numa série com as crianças de 10, 11 anos, ele não aguenta, né? Nós vamos precisar pensar uma estratégia ou de fazer uma tutoria para esse adolescente dentro dessa turma, ou de criar algum... o Brasil teve uma péssima experiência com as turmas especiais, de botar os multirepetentes numa sala que eram os mais burrinhos, as pessoas, aqueles ali são os que menos aprendem. Então, nós precisamos... Eu acho que nós temos inteligência suficiente no mundo acadêmico brasileiro para produzir estratégias de incluir esses adolescentes sem submetê-los a esse grau, né, de vexame, que acaba sendo isso, né? Então, esse desafio está ligado a uma cultura, que é uma cultura jabuticaba, que só tem no Brasil, que é a cultura da repetência. O prefeito de uma cidade lá de Barreirinhas, no Maranhão, ele falou uma coisa meio contraditória, mas interessante. Ele falou o seguinte: se na escola dele, da prefeitura dele, servirem na merenda uma laranja podre, vai vir televisão, jornalismo, vai dar maior confusão porque serviu uma laranja podre na merenda, não é? Mas se um aluno dele tirar 0 numa prova, não acontece nada. Porque o foco da educação não está na aprendizagem, né? Obviamente, a gente brincou com ele, tem que denunciar a laranja podre, não pode servir laranja podre. Ué. Alguém pagou por essa laranja, ela não pode estar podre. Mas vocês vejam como há uma negligência em relação ao resultado mais importante da educação, que é a aprendizagem. Então, tirar 0 numa prova devia ser um escândalo na escola. Pô, esse menino não aprendeu nada, ele não conseguiu dizer nada sobre a aprendizagem dele. Então, vamos investir nesse menino. Mas, como nós temos uma cultura de repetência, chega no 3º ou 4º mês, o professor já diz, essa menina aqui não vai muito longe, não. Esquece a menina. E vai pegar esse grupo aqui, que é o que faz tudo direitinho, é o bem comportado, é o que tem uma aprendizagem mais rápida, quando devia ser exatamente o contrário. Esse que é mais rápido dá desafios para ele. Provoca o conhecimento dele. E esse que tem uma aprendizagem mais lenta, vamos tentar ver o que é preciso para garantir que ele aprenda. Mas a cultura da repetência, não faz mal. Depois ele repete, se ele não aprender esse ano. A gente naturalizou essa cultura da repetência. Não é um escândalo um professor chegar num conselho de classe e diz, eu reprovei 8 alunos. Eu fui professor por muito tempo, eu ficava indignado com os meus colegas. Mas como você reprovou? Não é? Você não teve jeito mesmo? Não é? Os alunos eram tão ruins assim, não fizeram, faltaram demais, não fizeram o trabalho. O que aconteceu? Mas essa cultura da repetência é um problema que o país tem que enfrentar. E aí nós temos, né, de 15 a 17 anos, 38 e tantos % de adolescentes que estão retidos no ensino fundamental. Pode seguir. Aqui nós vamos ter alguns depoimentos. O menino, um adolescente de São Paulo, não conseguia entender nada, ficava lá só batendo a cabeça. Tentava entender e não conseguia. Por que eu vou ficar perdendo tempo na escola se eu não consigo estudar? Você imagina esse garoto lá? Ele queria aprender, mas ele acha que ele que ele não dá conta disso. E ninguém falou para ele que ele dá conta. Então, ele saiu da escola. Pode passar? O segundo desafio é trazer para a sala de aula os excluídos do ensino médio. E aí, esse é o grande... O que eles colocaram muito claro nos grupos focais é de que
Eu não vou voltar para a escola se ninguém me der alguma certeza de que as coisas vão ser diferentes. Porque eu já sofri demais lá. Então, se a gente não tiver uma busca ativa, um diálogo, uma forma intermediária de trazer esses adolescentes de volta para a escola e que resolva os problemas pelos quais eles saíram, gravidez na adolescência, trabalho, falta de acesso para a escola dos alunos da zona rural, a ausência de propostas mais motivadoras, enfim, tem um conjunto de problemas que eles foram trazendo que eles disseram, olha, não dá para voltar, alguém vai ter que levar a gente de volta. Ou mais ou menos assim, interpretando, sozinho eu não volto, alguém tem que me ajudar a voltar, porque senão eu não vou acreditar nisso. Né? Pode passar? Aí a menina fala, né, saí do colégio porque engravidei, aí fiquei com vergonha de ir para o colégio. Os professores falam, é muito novinha, engravidou. Essas coisas, né, que você escuta, e, obviamente, você não volta para aquele espaço. Você está sofrendo um julgamento coletivo em uma coisa da sua vida privada que aconteceu e que está todo mundo olhando assim, não é, com desconfiança para você. O terceiro desafio é investir na relação educador-educando. Esse é o tema que ficou muito claro. Os alunos, eles ou amam o professor ou odeiam. Tá muito. O professor que realmente desperta o interesse deles vira um herói. Aí eles elogiam, defendem. O professor que não quer dialogar, aí é muito difícil. E nesse professor, você pode incluir o diretor, o coordenador, eles falaram muito de coisa assim, eu estudo à noite, todo mundo falava da importância da escola. Aí eu chego às 7h15, a aula começa às 7 horas, eu chego às 7h15, o professor diz, não, aqui só entra quem chega às 7 horas. Pô, eu saí tarde do meu trabalho, peguei o ônibus, eu cheguei na escola querendo estudar, com 15 minutos de atraso, o professor me mandou embora, no outro dia eu não voltei mais. Aí eu pergunto, se você quer que o aluno vá para a escola, qual é o problema dele chegar 15, 20, 30, 1 hora atrasado? O mais importante é ele estar na escola. Não, disse um diretor num grupo, o mais importante é a disciplina, professor. Falei, pois é, por isso que nós temos esses indicadores, porque a disciplina é mais importante que a aprendizagem. Né? Mas se ele, mesmo atrasado, foi para a escola, qual é o problema? Resolve a disciplina de outro jeito. Né? Acha uma solução para o problema. Aí tem essa frase maravilhosa, né, de um aluno. Tem dias que eu nem mato a aula é que me mata. Essa é a melhor frase aqui do dia, para você ver o que é. Você sai, você está tentando. Você não é tão relapso como parece, né? Mas tem dia que realmente a aula mata a gente. Valorizar o professor, e isso é muito claro. Eles falam assim, bom, se o governo que tem o maior interesse na educação não valoriza o professor, por que eu vou valorizar? Então, tem um discurso muito forte, pode passar, de valorização do professor. Né? E eles dizem, para melhorar a escola é preciso um professor que ensine mais. Acho que para eles ensinarem mais é só com o salário deles aumentando. Então, eles já estabeleceram uma relação entre essas coisas. Né? Agora, é muito importante que essa discussão, por exemplo, essas frases, elas rodam no grupo. Né? Não sei se vocês acompanharam o grupo focal. Todos os meninos concordaram com essa frase. Né? Que mostram que ou eles estão ouvindo isso todo dia na escola, do professor reclamando do salário, ou eles têm uma consciência de que o profissional precisa ser mais valorizado, mas, no mínimo, não é? Sem entrar nessa discussão se é pagando mais, se é pagando menos, mas, no mínimo, isso é um problema. Então, nós temos que discutir realmente a valorização do professor, não tem como fugir dessa temática. O outro tema é levar em conta, né, o quinto desafio, a diversidade do público e dos contextos. Aqui tem um problema, a nossa escola é discriminatória. Ser um adolescente negro, ser um adolescente homossexual na escola brasileira é sofrer todos os dias.
Há muitos relatos. E a homofobia, por exemplo, nas escolas, ela se manifesta de duas formas. Ela se manifesta contra aqueles adolescentes que são homossexuais e também contra aqueles que parecem ser. Se você tem um jeito meio afetado, uma voz mais fina, se você for um menino, uma menina que se veste só de calça comprida, sofre o mesmo tipo de bullying, de homofobia, que um menino que é um homossexual declarado. Então, tem uma discussão na sociedade querendo minimizar o problema da homofobia, né? Tem muita gente, nós perdemos muitos alunos, nós perdemos muitos adolescentes em função de não querer enfrentar essa questão da orientação e da identidade sexual de uma maneira clara e aberta. Então, aqui apareceu muito claro o número de adolescentes que saem da escola por parecerem homossexuais, porque tem um jeito diferente, é muito grande. Nesses grupos focais, todo mundo conhecia um monte de gente que saiu da escola porque não aguentava mais e ficava numa crise de identidade. Porque, não, mas eu gosto de menina, mas o seu jeitinho já é um problema, né? Então, vocês imaginem a pressão sobre os que são declaradamente homossexuais. Então, esses dois temas aqui são muito sérios. O problema dos adolescentes indígenas, né? Nós visitamos uma escola em que as crianças de 6 e 7 anos, elas ficam na escola durante esses 2 anos fazendo uns rabiscos, elas sentam na primeira fileira e elas ficam nesses 2 anos tentando aprender português. Porque como elas não falam português e as aulas são só em português, a professora diz, a gente não tem um método, mas depois de 2 anos elas falam português, que é uma beleza. Porque elas ficam ali sem entender nada durante 2 anos frequentando a aula, até que elas, por osmose, vão aprender, não é? Então, a educação bilíngue no Brasil é um grande desafio para respeitar a cultura e a identidade indígena. Esse é um desafio que nós precisamos recuperar no país. Nós temos bons projetos, o Brasil tem grandes iniciativas, inclusive de resgate de gramática, né? No sul da Bahia, lá na Rota do Descobrimento, os índios Pataxós, né? Eles reconstruíram a gramática deles, eles têm escolas bilíngues, mas aí, quando chega no ensino médio, eles têm que ir para a escola regular. Então, aí perdem essa identidade numa hora importante, que é a adolescência, né? Que é quando você exatamente está firmando sua identidade. Então, o problema da diversidade é um grande tema, né? Aqui é uma menina do Nordeste que se sente discriminada em São Paulo, e ela fala assim, a minha mãe me criticou bastante quando eu saí da escola, porque para ela o estudo é tudo, porque minha mãe não teve estudo, ela veio lá de Pernambuco mesmo, trabalha de faxineira. Esse de Pernambuco mesmo é do tipo assim, eu sou lá mesmo, viu? Não venha, eu sou daquele lugar, não é? Então, aqui mostra um grande grau de discriminação também em função da origem, do lugar onde você veio, né? Pode mais seguir? 5, hein, Mário? Pode seguir? Enfrentar a discriminação, a violência e o bullying, né? Então, a violência é um fator que incide muito sobre a exclusão. Muitos adolescentes, por exemplo, de favelas, quando tem algum tipo de enfrentamento, a escola fica uma semana fechada, às vezes até 2, e então aí ele arranja um trampo nesse meio do caminho, aí quando a escola volta, ele já arranjou um trabalhinho lá para fazer, ele fala, agora eu não posso voltar para a escola, eu volto no segundo semestre. Aí ele perdeu o primeiro semestre, o professor diz, não, agora você não consegue pegar o segundo. Então, não, eu já vou ficar esse ano sem estudar mesmo. Aí, no ano seguinte, ele não volta, né? Então, tem muitas trajetórias dessas que a gente, com a Unicamp, agora está fazendo um estudo para mostrar todos esses componentes que estão no meio dessas trajetórias, para a gente superar uma visão estigmatizada que a gente tem, que os alunos abandonam a escola, os adolescentes, porque eles não têm interesse pela escola. Eles estão desinteressados. A gente está analisando as trajetórias, o que causa desinteresse deles somos nós mesmos, os adultos,
que geramos esse desinteresse, né? Pode passar? Eu parei de estudar por causa da guerra, né? Tenho medo de ir para a escola e eles tentaram fazer alguma coisa comigo, me matar. Aí eu não vou mais para a escola. Né? Esse é um adolescente lá de Brasília, de uma cidade satélite. Repensar a organização escolar. Teve um menino que relatou que tinha uma escola que tinha 16 matérias do ensino médio. Esse é um que evadiu do ensino médio. Ele falou assim, eu chegava na escola, um dia era uma coisa, outro dia era... No fim, não dava para ligar as coisas entre si. Né? 16 matérias, eu não consigo elencar 16 matérias. Se alguém de vocês conseguir, né, eu consigo física, química, matemática, língua portuguesa, inglês, espanhol. Eu chego no 12, no 13, mas 16 matérias. Então, essa pulverização do calendário, do currículo escolar, é um grande problema, porque a cabeça do adolescente não funciona tão compartimentalizada assim. Não é? Pode seguir? Gostaria que os professores deixassem as matérias mais simples, ensinassem alguma coisa que fizesse parte da nossa vida. Bom, isso é definir uma identidade para o ensino médio. Esse é um grande tema, que é o seguinte: o nosso ensino médio ele foi montado em função do atraso, porque muita gente de 16, 17, 18, 19, 20 anos, então, ele é quase um ensino para jovens. Porque, como nós temos um passivo aí muito grande, então, o adolescente de 15 a 17, ele é minoria no ensino médio, são 48,5%. Né? A maioria são outros. Então, os professores passam a tratar esse adolescente como um adulto. Por isso que, se você for olhar, por exemplo, o EJA, a evasão é maior dos adolescentes que vão para o EJA. Por quê? Porque ele exige um autodidatismo, exige um empenho. O pai de família, que está com um risco de perder o emprego dele, se ele não terminar o ensino médio, ele vai lá e estuda para resolver o problema dele. Um garoto de 15 anos ainda não tem essa pressão sobre ele. Então, nós precisamos construir uma identidade do ensino médio que respeite esse adolescente, que descubra a sua linguagem. E num evento que a gente fez em Belo Horizonte, no começo desse ano, um seminário nacional sobre o ensino médio, os adolescentes fizeram uma pergunta que foi muito divertida, porque todos aqueles especialistas que estavam lá começaram a abrir os seus laptops e mudar um pouco a sua apresentação, porque a pergunta foi muito perturbadora. A pergunta era o seguinte: a escola sabe o que nós sabemos? Se ela não sabe o que nós sabemos, como que ela vai ensinar o que nós não sabemos? E isso gerou uma grande discussão, né? Porque esses adolescentes têm conhecimento. Esse menino que passou 4 anos fora da escola, ele não deixou de aprender. Ele aprendeu muita coisa. Não adianta botar ele lá para desenvolver a psicomotricidade fina, vamos fazer um círculo, bolinhas de papel, colinha e vamos colando aqui, que é o que a gente faz com crianças, né, no 2º ano. Né? Entendeu? Você não pode fazer isso com um adolescente. Ele já desenvolveu. Ou, se ele não desenvolveu, você tem outras formas muito mais criativas, né, e envolventes. O 9º desafio: investir mais em educação. Bom, isso é digamos, uma polêmica que o Unicef resolveu enfrentar no Brasil. Tem muitos discursos de que, se a gente tivesse uma melhor aplicação dos recursos, nós resolveríamos o problema da educação. As contas que nós fizemos não fecham. Nós precisamos investir melhor nos recursos da educação. Isso não tem dúvida, isso é um pressuposto fundamental. Mas precisa de mais dinheiro. E esse foi o consenso que, felizmente, a sociedade brasileira obteve, o governo e o Congresso, no Plano Nacional de Educação. Nós precisamos investir 10% do PIB na educação. Não tem saída, gente. Ninguém... olhar para os outros países e ver ninguém fez mágica. Não teve uma solução, né, como alguns acham que vai ter. É preciso investir mais na educação. E isso apareceu na fala dos adolescentes muito claramente quando eles falam da estrutura da escola, quando eles falaram do salário dos professores, quando eles falaram no material didático, quando eles falaram na jornada escolar, né?
o nosso ensino médio é da América Latina, é um dos que tem uma jornada escolar mais curta, né? A média de jornada escolar dos adolescentes do ensino médio brasileiro é menos de 3 horas por dia, né? 5 vezes por semana. Então, nós precisamos investir mais em educação para ter uma jornada ampliada. Eu estava ontem reunido com a secretária Macaé, lá em Belo Horizonte, e vocês acreditam que nos últimos 4 anos, no estado de Minas, houve uma redução de 200 mil adolescentes, 200 mil matrículas no ensino médio. Como é que pode ter redução de matrícula no ensino médio com esse tanto de gente fora da escola? Não pode ter redução de matrícula, nós vamos ter que aumentar, né? Hoje, nós precisaríamos ter no ensino médio 10,1 milhões de adolescentes que estão entre 15 e 17 anos no ensino médio. A nossa matrícula no ensino médio hoje é de 8,1 milhões. Então, não pode cair. Aí você, não, está caindo porque os adultos já têm a sua formação, tem menos adulto no ensino médio. Não, está caindo porque os adolescentes do ensino fundamental não estão chegando no ensino médio. Porque se eles chegarem... E se eles chegarem todos juntos, não vai ter escola para todo mundo, então precisa de mais dinheiro. Pode ir convencendo o doutor Levi lá que precisa de mais dinheiro, não tem... o 10º e último, garantir um fluxo adequado e acesso ao ensino médio para todos os adolescentes. O fluxo adequado é aquilo que eu falava no início. Você não pode dizer, esse menino não está indo bem, eu abandono. Nós precisamos ter um processo que alguns chamam, né, de correção de fluxo, é uma expressão feia, né, mas que é exatamente dentro do sistema de ensino garantir que aqueles que entram não saiam. Isso já seria uma grande conquista. É garantir que a nossa educação não seja a produtora da exclusão, que o sistema de educação, você entrou, eu seguro você aqui. Eu vou garantir que você tem um ensino de qualidade, né, que se você só vai sair mesmo se alguma coisa muito ruim acontecer na sua vida. Mas, se você ficar, você vai ser ajudado para aprender, e para evoluir, e para ir em frente, para chegar no ensino médio, fazer o Enem e ir para a universidade, se você quiser, né? Então, eu acho que essa é uma consciência que a gente precisa mudar um pouco nas nossas políticas de educação. Eu fecho aqui com esse grande desafio de olhar para esses indicadores e de explorar a possibilidade do programa de lei de aprendizagem de ser, não é, uma ferramenta que nos ajude a pegar esse garoto de 16, de 17 anos que parou de estudar, que ele precisa de uma renda, né? E ele precisa de uma renda, como eles dizem, na conta deles, não é na conta da minha família. Então, ele precisa enfrentar esse mundo do trabalho, né? Vai ser bom para ele, é bom para a sociedade, né? Mas, para isso, nós precisamos parar de pensar nos adolescentes como problema, querendo rebaixar a idade penal, querendo agravar penas, né? E criar oportunidades. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Obrigado. Obrigado, Mário.